Paz, amados, povo abençoado do Senhor. Que o Senhor te dê um dia totalmente abençoado, repleto de paz, repleto de unção, prosperidade e tudo aquilo que o Senhor quiser abençoar a tua vida. Amém? Seja um dia abençoado para você, repleto de tudo quanto é bom da parte do Senhor. Amém, amados? Serei breve nesse vídeo, mas assim, a palavra que o Senhor tem nos dado hoje, Provérbios 15, versículo 3, que diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa palavra, que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração através dessa palavra. Nós sabemos que o Senhor tudo vê, tudo está aos olhos do Senhor. Tuas boas ações e tuas más intenções estão aos olhos do Senhor. Nada pode fugir aos olhos do Senhor. Hoje, através da tecnologia bastante avançada, nós somos contemplados o tempo todo. Agora, de um tempo para cá, nós sabemos que tem as câmeras que filmam tudo, em todas as partes do mundo, várias lojas de departamento, serviços, empresas, tudo tem isso. E dizem que essa tecnologia, até em muitos países avançados, dessa era de conquista, era militar, diz que tem sob satélite vigilância de outros países, né? Consegue contemplar outros países, pessoas de outros países, pessoas deles mesmos que estão em outros países. Israel tem uma tecnologia muito avançada, uma tecnologia muito boa, que eles captam o sinal, né, e usam isso em outros países. Quando as pessoas são sequestradas, eles usam para saber onde está essa pessoa. Assim, é tão avançado que capta o sinal, a voz da pessoa. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito boa, a tecnologia, né? E a pessoa também consegue ver em outros países a pessoa que está ali, a pessoa que está sendo refugiada, a pessoa que está sendo procurada. Então a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Imagina quando é algo divino. Então assim, a palavra diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém, querido? Então você está sendo observado, você está sendo visto pelo Senhor. Tuas boas ações estão sendo vistas pelo Senhor. As tuas más intenções estão sendo vistas pelo Senhor. O que você tem feito de bom, Deus tem contemplado. O que você está tentando fazer de ruim, Deus também tem contemplado. E muitas vezes nós pensamos assim, ó: ninguém está vendo, ninguém está vendo. Ou tentamos fazer algo em oculto, mas Deus está vendo tudo ao nosso redor, tudo sobre as nossas vidas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Só que nós pensamos assim: está contemplando o ímpio e o cristão. Não, o mal e o bom, tanto faz. O mal pode estar junto com o cristão, como o bom também pode estar junto com os ímpios. Nós pensamos às vezes que a pessoa é ímpia, mas a pessoa tem um bom coração, tem uma boa ação, tem uma boa atitude, enquanto que às vezes o cristão, ele tem uma má intenção. Ele tem uma má intenção. Ele não tem boas intenções, boas ações, ele vai ter uma má intenção. Nós vamos falar cortando a própria carne, mas é verdade. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Não é que a pessoa é cristão, que ele tem boas intenções, ele tem uma má intenção também. E a palavra de Deus é assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, queridos, devemos parar, pensar sobre nossas atitudes, nossos atos, o que fazemos, porque tudo o Senhor tem feito. Aquilo que você tem feito de bom, o Senhor tem contemplado, o Senhor tem te ajudado, o Senhor tem te amparado. E aquilo que você intenta fazer de mal, né? Intenta fazer de mal, aquilo que você já tem uma maldade no seu coração para fazer, Deus tem contemplado. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus está se agradando disso? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Eu lembro, nós uma vez estávamos fazendo um evangelismo, umas visitas em Copacabana, e tinha um grupo de senhores que eles sempre paravam para nos ouvir, mas sempre tentando
debochar um pouco, sempre tentando achar uma brecha para... E eles ficavam rindo. E nós íamos ali, e você falava com muita dureza. Quando você está falando o Evangelho, você não tem brincadeira, não é brincadeira, você tem que falar com seriedade. E eu lembro que eles estavam falando ali, eles tentaram nos apertar, era época de carnaval aqui no Rio de Janeiro, e tentaram nos apertar. E nós estávamos falando justamente disso aí, que Deus estava em toda parte, né? Deus estava, tudo via. Um daqueles senhores, até um arquiteto, até uma pessoa bacana, mas assim, sempre tentava deixar aquela espetada, sempre tentava deixar uma setinha, sempre tentava deixar a gente numa situação meio embaraçosa. E eu lembro que ele falou assim, ó, perguntando, Deus está em toda parte mesmo? Certamente Deus está em toda parte. Aí ele falou assim, agora eu quero ver você responder, Deus está no carnaval? Aí os irmãos ficam um olhando para o outro, assim. Eu falei, tá sim, Deus também está no carnaval. Aí ele, como é que é? Aí começaram a rir, todo mundo começou a rir, como é que você está dizendo que Deus também está no carnaval? Eu falei assim, tá, os olhos do Senhor, a condenação do Senhor está no carnaval. Que assim como o Senhor está glorificando um culto, Deus está também condenando lá o carnaval. Então o Senhor também está lá, a presença de Deus está lá condenando, a presença de Deus está condenando, porque Ele condena o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele condena o pecado. Então naquela situação de promiscuidade, naquela situação de carnalidade, nessa situação de carnaval, onde muitas jovens saem de casa e quando voltam já voltam grávidas, a condenação de Deus está ali. Eles ficaram um olhando para o outro e o rapaz falou assim, olha, a resposta dele foi boa, realmente é isso mesmo. Realmente é isso que acontece. Falei, os olhos do Senhor estão em toda parte. Lá, falei assim, no culto de adoração, lá está a presença de Deus. Lá, onde está tendo aquela carnalidade, a promiscuidade, está a condenação de Deus. Então Deus também está ali, Deus está contemplando aquilo ali, porque lá está a condenação dele. Ele ama o pecador, mas condena o pecado. Aí falaram assim, ó, você saiu bem, muito bom, parabéns, tá, gostaram. Então assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Da hora que nós levantamos, da hora que nós vamos deitar, o Senhor está nos contemplando. Então o Senhor está nos vendo, o Senhor está vendo todo o nosso fazer e afazeres, né? Todas as nossas boas ações, o Senhor está vendo. Todas as nossas má intenções, o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando. Então devemos ter isso em mente. Estamos sendo observados e avaliados o dia todo. Estamos sendo observados e avaliados o dia todo. Aquilo que estão fazendo de bem, Deus está contemplando. Aquilo que tentamos fazer de mal, também Deus está contemplando. Nós vemos que muitas vezes as pessoas têm totalmente uma má intenção de fazer algo conosco. A pessoa está mal intencionada. Então assim, nós às vezes olhando para a pessoa, nós vemos que o semblante da pessoa cai. Quando a pessoa tem aquela maldade, o pessoal pode estar rindo e de repente quando falamos alguma coisa que não agrada aquela pessoa, ou que seja, que nos agrada, mas não agrada aquela pessoa, o semblante da pessoa muda. Então assim, a má intenção. Eu lembro, esses dias agora, eu estava falando com uma pessoa que também está tentando também com a luta também abrir um trabalho, né? E sempre falando que está fazendo, e quando eu falei que eu havia conseguido, nossa, a pessoa mudou totalmente. Aí a única coisa que a pessoa falou assim, boa sorte para você. Quer dizer, já deu para perceber que mudou totalmente aquilo ali. Porque a pessoa está tentando há mais tempo tentar conseguir realizar um trabalho evangelístico, um trabalho eclesiástico, um trabalho de culto. E o que acontece? E pela infinita misericórdia do Senhor, eu consegui isso. Foi o Senhor que abriu essas portas para mim. Eu consegui isso. E quando eu estava conversando com a pessoa, eu vi que assim, o semblante da pessoa mudou. Eu vi que assim, eu vi até um pouco de maldade ali. A pessoa falou assim, um desdém tão grande. Boa sorte para você. Eu não consegui ainda, mas boa sorte para você. Quer dizer, eu vi que assim, mudou totalmente. A pessoa não ficou satisfeito com a notícia que recebeu. Se houvesse bondade no coração, o pessoal, estou contigo. Não, graças a Deus o Senhor te abençoou. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Mas a pessoa falou assim, boa sorte para você. Eu ainda não consegui. Quer dizer, desdenhou
daquilo que Deus me deu, da bênção que Deus me deu. Então assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus sabe o que aquela pessoa pensou na hora quando recebeu a notícia. Deus sabe. Deus conhece os corações, Deus sonda os corações. Deus sabe o que vem na mente daquela pessoa naquele momento que recebeu aquela notícia, a qual eu estava lidando, que Deus abriu as portas e eu estava inaugurando um trabalho. Mas deu para ver no semblante da pessoa que mudou na mesma hora. Então assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, em toda parte, contemplando os maus e os bons. As boas intenções, as más intenções, as boas ações, as más ações, o Senhor tem contemplado. O que nós fazemos no nosso coração de bondade, às vezes nós fazemos tanta coisa de bondade, às vezes usamos também de maldade. Esse é o grande perigo, Deus contempla tudo isso. Às vezes a pessoa faz algo, mas não tem boa intenção, tem uma má intenção de fazer alguma coisa com a pessoa. Mas Deus contempla tudo. Então assim, tudo não foge aos olhos de Deus. Todos os nossos atos, nossas ações, no dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, no nosso colégio, no nosso curso, seja na igreja, Deus tem contemplado. Nada fica oculto aos seus olhos. Nada fica oculto ao olhar de Deus. Deus contempla em toda parte. Então nós vemos que na inteligência humana, ele é capaz de fazer uma tecnologia tão avançada, que ele consegue captar em países avançados, onde está tudo interligado, né? Ele consegue ver no trânsito, ele consegue ver dentro das empresas, do departamento do governo, ele consegue ver tudo, pelas câmeras, através do satélite. Imagina quando é algo divino. Imagina a Santíssima Trindade contemplando tuas ações. Imagina a Santíssima Trindade contemplando o que você está fazendo, seja de bom ou de ruim. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, medite, pense sobre isso. Os olhos do Senhor contemplam aquilo que você faz e aquilo que você intenta fazer. Aquilo que você faz é aquilo que intenta fazer. E aí, Deus te dará a paga por tudo. Pelo que você fez de bom, como pelo que você está fazendo de ruim. Deus te dará a paga de tudo. Amém, queridos? A palavra pode ser dura, mas é a realidade. O que nós, quando queremos ser um cristão, quando queremos servir ao Senhor, Deus tem contemplado todos os nossos passos, todos os nossos afazeres, todo o nosso dia a dia, no decorrer do dia a dia. Então, nós vemos que assim, estamos sendo observados e avaliados continuamente. Hoje nós chegamos, não somente numa empresa, nós vemos que tem empresa que tem aquelas câmeras que filmam da entrada, em todos os departamentos uma pessoa está sendo observada. Tem uma sala onde a pessoa fica ali, da área de segurança, fica observando tudo, as câmeras. E alguns locais tem o que eles chamam de ponto cego, onde a câmera não capta, onde a câmera não consegue observar, não consegue ver, não consegue filmar. Só que para Deus não tem ponto cego. Para Deus não tem um ponto que não tenha visão. Deus está em toda parte, está contemplando os bons e os maus. Teus bons atitudes, tuas boas atitudes, tuas más atitudes. Amém, querido? Pare, contempla isso nesse dia, receba essa palavra, deixe que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração, deixe que Deus te renove a tua fé, renove a tua esperança, renove as tuas conquistas, que você tenha mais e mais conquistas. Mas não se esqueça, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Amém, amado? Que Deus eterno seja por habitação. Amém? Um forte abraço para você. Tenha um dia excelente na paz de Deus.